Meus queridos irmãos, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao nosso Pai, ao Mestre Jesus e pedir a eles que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos intua na noite de hoje, para que possamos realizar a tarefa que nos propusemos a fazer em nome deles e que ao término do estudo de hoje possamos sair daqui melhores, não do que alguém que deixamos lá fora, mas sempre melhores que nós mesmos. Esse é o pedido. Agradecer a confiança da Lívia, pois a gente sabe da responsabilidade que é, nós que, na maioria aqui, pelo que vejo, temos filhos, a pessoa que a gente coloca dentro da nossa casa. A gente tem aquela preocupação, aquela responsabilidade sobre as companhias que nós temos junto aos nossos filhos. Então a gente se preocupa muito quem é a pessoa que nós estamos colocando para conversar com os nossos filhos. E é essa a responsabilidade que ela tem. Então, quando ela abre a porta da casa dela, me coloca aqui dentro para conversar um pouco com vocês, eu me sinto lisonjeado pela responsabilidade e pela confiança que ela deposita em mim. Agradecer a cada um de vocês por terem saído de casa para estarem aqui comigo, compartilhando esse humilde estudo que fala de uma passagem maravilhosa da vida de Jesus. Como ela mesma falou, eu faço parte desse grupo de estudo que eu sou coordenador com outro amigo, e nesse estudo nós estudamos o Evangelho de Jesus. E como ela mesma falou, como espírita estudando Bíblia, estudando Evangelho, se a gente pega a nossa doutrina espírita, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, o nosso guia e modelo diz que é Jesus. É uma das perguntas mais curtas, vide Jesus. Ou seja, quando a gente pega, às vezes, o Evangelho, se a gente for fazer uma leitura, a gente vai ver que tem passagens que duram alguns segundos, no máximo minutos, e a gente não tem a compreensão do que está lendo, por vários motivos. Primeiro, porque foram escritos em idiomas que já nem existem mais. O hebraico, o grego koiné, o aramaico, praticamente inexistentes no mundo. Então foram sendo feitas traduções e mais traduções desses escritos antigos. E a Bíblia começou a ser escrita há mais de 2.000 anos, se a gente for contar de Cristo, mas o Antigo Testamento há 4.000 anos, pode-se dizer. Então são livros muito antigos e que Jesus cita todo o tempo, esses livros antigos. Como é que a gente compreende hoje, se a gente falar por um americano, por exemplo, carnaval? Ele não sabe o que é carnaval. Falou para um brasileiro, ele já mexe o pezinho, né? Americano nem sabe o que é carnaval. Imagina aquele povo, a cultura que eles tinham naquela época. Então, quando Jesus cita determinados aspectos, sem a gente compreender a cultura daquele povo, a gente não vai ter a mínima noção do que ele está falando. E aí a gente perde conteúdo. E é isso que a gente vai estar tentando trazer aqui hoje. A gente vai estar falando sobre essa fé audaciosa. Vamos estar trazendo aqui um personagem importante que teve um encontro com Jesus para conseguir o seu milagre. E aí o pedido vamos tentar nos colocar no lugar desse personagem. Vamos ver como nós estamos em relação a esse personagem. Como está a nossa vida em relação a ele. Então, a gente vai começar o nosso estudo falando que Jesus, na sua passagem na Terra, nos 3 anos principais em que ele realizou os diversos milagres, ele realizou diversos milagres de curas, dentre elas diversas curas de cegueira. Cegueiras essas que são descritas por mais de um evangelista e
com situações completamente diferentes. Aí vão me falar assim, ok, mas Jesus curou no passado. Será que seria necessário Jesus nos dias de hoje para curar as nossas cegueiras? Será que nós temos problemas de deficiência visual nos dias de hoje para que Jesus venha nos curar? E aí a gente começa a se perguntar, será que eu vejo no próximo a figura do meu irmão? Será que quando eu olho para o próximo, eu vejo nele um meu irmão? Será que quando eu olho num espelho, eu vejo por trás daquela imagem refletida uma pessoa que tem defeitos? Será que quando eu olho na natureza, eu consigo claramente ver as mãos de Deus pela beleza, pela perfeição das coisas que ali estão contidas? Se a gente não consegue ver essas coisas, nós ainda estamos precisando de Jesus em nossos corações. Então, apesar dele ter curado a cegueira física do passado, nós necessitamos muito dele ainda para curar as nossas cegueiras espirituais, que persistem até os dias de hoje. A passagem que nós vamos estudar hoje é essa daqui. Eu vou fazer a leitura aqui na tela e daqui a pouco a gente vai verificar. Essa passagem, ela está contida nos 3 evangelistas, né? Mateus, Lucas e Marcos. Eu trouxe a passagem que está em Marcos, que ele traz detalhes bem interessantes sobre essa passagem, e ela diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os 2 discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi aonde estava Jesus, que lhe perguntou: O que quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé te salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Ok. Quanto tempo durou essa leitura? 1 minuto? Talvez menos. E a gente percebe que se nós pegássemos a Bíblia e fizéssemos a leitura de uma passagem como essa, qual o entendimento que nós teríamos? Jesus curou alguém aqui de uma cegueira. Era esse o entendimento. Então a gente vai começar a estudar um pouco das coisas que estão aqui. O que essa mensagem traz para nós, versículo a versículo. E aí a gente vê se ela traz ou não alguma coisa interessante. Bom, o primeiro, quando ele coloca aqui, e foram para Jericó. Ok. Se eles foram para Jericó, eles estavam antes em algum local. E aí é interessante a gente saber onde ele estava antes de ir para Jericó. Então, eu tenho que voltar na perícope anterior e ver onde eles estavam. E olha que interessante. Antes dessa perícope, a perícope é parte de um capítulo que tem um texto, um título em cima, só para... porque talvez o termo não seja muito comum. Então, a perícope é como se fosse um título de um pequeno capítulo na subdivisão, que, por sinal, não existiam nos escritos originais. Isso foi acrescido posteriormente pelo homem para dar compreensão e facilidade, assim como o número dos capítulos, versículos, tudo isso acrescentado posteriormente. Mas diz o seguinte na perícope anterior: Jesus estava com seus apóstolos e começava a fazer a previsão da sua morte. Eis que
Tiago e João, que eram queridos, um dos mais jovens, gostavam muito de Jesus, estavam sempre citados como muito próximos a ele, fazem um pedido inusitado a Jesus. E eles pedem: Mestre, quando o Senhor estiver na sua glória, podemos nós estar sentados à sua direita e à sua esquerda? E Jesus carinhosamente responde para eles: vocês não sabem o que me pedem. Vocês não estão preparados para beber do cálice que eu vou beber, nem do batismo que eu irei receber, já se referindo à crucificação. E quantas vezes nós pedimos ao Pai, pedimos a Deus coisas sem a mínima noção do que elas podem nos trazer lá na frente, pela nossa falta de visão, pela nossa falta de conhecimento ainda do futuro. Mas eles pediram, e Jesus respondeu isso para eles: vocês não sabem o que estão pedindo. Dando prosseguimento, então, eles saem de Jerusalém e aí vão para Jericó. Por que isso é interessante? Quando a gente estuda um livro, Santo Agostinho já dizia que todo texto bíblico ele tem sempre um significado espiritual. Vejam bem, hein? Ele falava, todo texto tem um significado espiritual, mas nem todo texto tem um significado literal. Então, quando a gente olha para um texto, a gente tem que procurar como esse texto traz uma mensagem espiritual para mim. Quando a gente compara Jerusalém e Jericó, de que a gente está falando? Jerusalém era a cidade onde tinha o templo. Ela ficava mais ou menos 400 metros acima do nível de Jericó, que era o centro comercial daquela época. Percebam que o espiritual, o templo, está na parte superior. Jericó, o comércio, a matéria, está na parte inferior. O que a gente encontra hoje nos grandes centros? Normalmente, a batalha pelo dinheiro, a bebida, prostituição, drogas. Então, quando Jesus sai da sua parte espiritual e vai para Jericó, ele está descendo para auxiliar alguém. E aí, quando Jesus saía de Jericó, por que isso aqui é interessante? Porque o personagem que ele vai encontrar já estava fora da cidade. Ou seja, ele não encontrou dentro da cidade. Não o encontrou na entrada da cidade. Ele o encontrou fora da cidade. Isso tem alguma importância? Toda importância. Quantos de nós reclamam que querem resolver algum problema, queremos receber alguma cura, mas não queremos abrir mão dos locais que nos causam problemas? Estamos ancorados a eles. Como é que nós vamos resolver esses problemas se a gente continua nos locais que nos causam problemas? Então, e quando saía de Jericó, ou seja, ele encontra o personagem do lado de fora. Então, já se afastando daquela zona, daquele local que o causava sofrimento. Juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Quem são os discípulos e quantos são? Nós temos os apóstolos, que eram em número de 12, temos os discípulos, que era aproximadamente número de 70, e temos a multidão. Quem são discípulos? Discípulos são aqueles que seguem o mestre para tentar aprender alguma coisa. Não foram convidados para apóstolos, mas estão ali tentando aprender alguma coisa. E a numerosa multidão? Percebam que, em diversas oportunidades, Jesus está sempre cercado, e essa citação de multidão é feita várias vezes, por uma grande multidão. Então, a multidão são aquelas pessoas que estão ali por curiosidade, querendo presenciar um milagre,
buscando, às vezes, até um milagre para si. Teríamos também os fariseus que queriam ver Jesus cometer algum deslize para poder tentar prendê-lo. Então, a multidão, em determinado aspecto, acaba sendo, inclusive, uma barreira para se chegar a Jesus. E em qual desses locais nós estamos? Nós somos apóstolos? Nós somos discípulos? Ou nós somos uma barreira para chegar até Jesus? A gente tem que sempre estar reflexionando sobre isso. Qual o meu papel na humanidade? O que eu tenho feito em relação aos ensinamentos de Jesus? Essa é uma pergunta interessante de se fazer. E aí ele encontra Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu. Bartimeu, esse nome que ele tinha, vem de um prefixo grego, Timeu, que quer dizer filho de. É como se a gente falasse do Juninho, que é o filho do Júnior. Ou seja, Bartimeu praticamente não tinha nome. Ele era o filho de Timeu. Então era uma pessoa que não tinha nem nome. E como é que Bartimeu estava? Bartimeu estava sentado à beira de um caminho. Quando a gente imagina uma pessoa sentada, em que condição ela está? Se eu passo por alguém sentado, ele está numa posição inferior à minha. Ele está em movimento? Não. Estagnado. E fora do caminho, à beira dele. Ele não estava dentro do caminho. E quantos de nós no nosso dia a dia não está assim hoje? Sentado, estagnado, à beira de um caminho, aguardando o milagre. E aí Bartimeu estava nessa condição, sentado à beira de um caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha que interessante aqui. E ouvindo que era Jesus. Ouvindo que era Jesus. Porque ele era deficiente visual. E quantos de nós, no nosso dia a dia, às vezes deixamos de praticar o bem por acharmos que não temos todas as ferramentas disponíveis para que a gente possa agir. Quantos de nós não tomam determinadas decisões em nossa vida alegando: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, e continua lá, sentado, imobilizado à beira do caminho, aguardando que chegue alguma coisa a mais em nossas vidas para que possamos agir. Mas Bartimeu não fez isso. E Jesus não espera isso de nós. Se a gente for trazer aqui à memória uma outra passagem, a da multiplicação dos pães, por exemplo, quando os seus apóstolos, aí no caso, ao ver aquela multidão junto ao mar da Galileia, e a Nívia até me transportou para lá hoje, quando ela começou a fazer a sua prece de abertura, eu fui transportado para lá. Então, quando Jesus estava com essas pessoas, ensinando-os, seus apóstolos: mestre, nós não temos como alimentar essas pessoas, mande-os para casa. E aí o que Jesus faz? Quantos pães e quantos peixes nós temos? O que isso tem de importância? Jesus não fala para eles quantos pães nós necessitamos. Ele não pergunta isso para eles. Ele fala quantos pães nós temos.
E por que esse tipo de pergunta é importante? Porque Jesus está falando para eles: eu vou fazer com o que tenho o que é necessário. Ele não esperou chegar pão. O que nós temos, porque eu vou fazer com o que temos o que tem que ser feito. Assim Bartimeu fez. Ele não tinha a visão, mas ele, ouvindo que era Jesus, então primeiro ele usa um outro sentido, uma outra ferramenta que ele tinha, e aí ele começa a gritar, usando uma segunda ferramenta disponível para ele. Só que ele não grita por desespero. Ele não grita desesperadamente. Percebam que em seu grito ele fala: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que quer dizer filho de Davi? Os judeus naquela época estavam ansiosos esperando a volta do Messias. E as profecias, principalmente de Isaías, davam conta de que o Messias seria da genealogia, ou seria um filho direto da família de Davi, que foi um dos maiores reis para eles, junto com Salomão. Então, quando ele grita, Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo em Jesus o Messias que eles estavam esperando. E percebam quantas pessoas naquele momento estavam em volta de Jesus e podiam vê-lo, não o reconheceram como mestre, não o reconheceram como Messias. E um deficiente visual o reconheceu, ao ponto de chamá-lo de filho de Davi. E esse tenha compaixão de mim é como se pedindo a Jesus que se colocasse no lugar dele. Tenha paixão por mim. Se compadeça por mim, ou padeça por mim. E Jesus, é claro, ouvindo alguém, reconhecendo-o como mestre, se pedindo que ele se compadeça por ele, decide atendê-lo. Mas muitos o repreendiam a Bartimeu, para que se calasse, e ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quantos de nós, em nosso dia a dia, diante de um pequeno obstáculo, diante de uma barreira, diante de alguém que tenta nos desestimular, para de tentar, desiste de tentar, de fazer a nossa parte, de tentar usar as ferramentas que já temos, porque alguém disse que não daria certo, porque alguém disse que não seria possível. Mas Bartimeu não. Bartimeu persistiu. Será que nós estamos tendo a persistência de Bartimeu, usando as ferramentas que Deus já nos deu? Se a gente acredita que o que nós já temos para fazer o bem não é necessário, eu estou dizendo que Deus é ineficiente. Porque Ele me deu coisas insuficientes para a realização da minha missão. E a nossa missão não é difícil, é melhorar a nós mesmos. E ele continua a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, então, parou e disse: chamem o cego. Olha que interessante. Jesus parou. Jesus não voltou até onde ele estava. Ele é que teve que chegar até Jesus. Isso faz diferença? Nós podemos fazer uma analogia e trazermos para os dias atuais. Jesus não vai voltar para nos auxiliar,
para trazer aquilo que a gente acha que falta na nossa vida. Para conseguir o que a gente acha que está faltando na nossa vida, nós é que temos que ir até Ele, buscando seu exemplo de vida. Então, Jesus já passou. Nós é que temos que segui-lo nesse momento. Essa é a nossa missão, seguir o Mestre. E aí, Jesus, ao parar, e Jesus tinha esse hábito. A maioria de seus milagres, se a gente for verificar aqui, tem sempre a participação daquele que deseja o milagre. Com exceção, é claro, daqueles que estavam mortos, né? Lázaro não levantou da tumba para ir lá pedir para ser ressuscitado. Alguém fez isso por ele. Mas mesmo assim, ao chegar perto da tumba, Jesus removam a pedra. Ele não foi lá remover a pedra. A gente tem diversos exemplos de pessoas que buscavam um milagre e vencem a multidão, vencem a barreira, se esforçam. Se a gente não der a nossa cota, a gente não consegue nada. Quando a gente pega qualquer número e multiplica por 0, qual é o resultado? Tem certeza? Não é 1, não? É 0 quando a gente multiplica? É assim também com a nossa vida. Se a gente não der a nossa cota, se ela não for um número real, a gente não vai ter resultado. E é isso que Jesus nos ensina. Temos que dar a nossa cota. E aí ele manda, chamem o cego. E chegam para ele e dizem, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Esse tem bom ânimo é uma palavra que vem do latim, que traz em sua base a palavra alma, a divinda da palavra alma. Então, tenha boa alma. Ou seja, tenha vontade, tenha força, porque sem a alma nós não somos nada, sem o nosso espírito nós não somos nada. Então coloque espírito naquilo que você está fazendo. Tem bom ânimo, ele te chama. E aí ele levanta-te. O quê? Para ele encontrar com Jesus, ele vai ter que se levantar, porque até então ele estava naquela posição, estagnado, sentado, afora ou à beira do caminho. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até Jesus. Olha que interessante. Se a gente pega esse versículo e faz a leitura, a gente passa muito rápido por ele. Mas esse versículo, eu acho que ele tem a essência hoje do título do estudo que nós viemos trazer aqui hoje, que é a nossa fé inabalável, a nossa fé que nós temos que ter. E por quê? Atirando a capa para o lado. O que é essa capa? Por isso é que quando a gente fala, que quando a gente olha para um texto bíblico, a gente tem que ter conhecimento do que aquelas palavras significam. Quando a gente vê capa aqui, ele pegou uma coisinha e jogou fora. Mas na época de Jesus, a indumentária ou a roupa era composta basicamente de duas peças. A roupa de baixo, que era chamada de túnica, e a parte de cima da roupa íntima, que era chamada de capa. Só que um detalhe, essas capas, elas praticamente determinavam ou designavam as pessoas como uma casta. Ou seja, os fariseus usavam o seu tipo de capa, os reis usavam os seus tipos de capa, os cobradores de impostos usavam o seu tipo de capa. E pasmem, essa é que é a parte interessante. A mendicância, para alguém ir para a rua mendicar, ele tinha que ter uma autorização do governo. A autorização do governo era dada através da capa. Era uma capa que era entregue pelos romanos para que ele tivesse autorização de estar sentado ali. Se ele não estivesse com aquela capa, ele não poderia mendicar.
Então já comecem a perceber a importância dessa capa. Ao mesmo tempo, a gente percebe o paradoxo que ela era na vida dessa pessoa. Por que a gente fala em paradoxo? Porque aquilo que era o instrumento do seu sustento, ao mesmo tempo, era a sua marca da vergonha diante da sociedade, a sua condição de pedinte. Percebam, ele estava usando aquela capa porque era necessário para que ele pudesse sobreviver. Mas todos olhavam para ele e sabiam a condição que ele estava naquele momento. Mas alguém que pegasse a capa e jogasse para o lado como ele fez, qualquer um outro poderia passar e pegar aquela capa dele e levar. E ele, a partir daquele momento, não teria mais autorização para mendigar. Então percebam que ele, atirando a capa para o lado, o que ele está fazendo? Exato, a confiança, a fé. Eu não digo confiança, eu digo fé, porque são diferentes. A confiança e a fé é diferente. Por quê? Eu diria que a confiança, a gente tem a esperança, a gente acredita que algo vai acontecer. A fé é a certeza de que algo improvável vai acontecer. É a certeza. Quando a gente fala de fé, a gente está falando da certeza de que algo vai acontecer. Ele não tinha confiança, ele tinha fé. E aí ele vai se encontrar com Jesus. E aí ele joga a capa para o lado. E aí a gente pode perceber algo assim muito interessante. Quando ele joga a capa para o lado, primeiro ele mostra essa fé que ele tem. Ou seja, eu estou abrindo mão daquilo que hoje é a minha fonte de sustento, eu estou abrindo mão daquilo que me coloca numa condição indigna perante a sociedade para ter um encontro com Jesus. Então, esse é o aspecto literal. Ele jogou a capa fora para se encontrar com Jesus. Mas eu diria que nós temos um aspecto espiritual aí que talvez seja tão importante quanto o material para nós, que é o aspecto do encontro da alma. O que a gente quer dizer com isso? Para nós nos encontrarmos com Jesus, a gente não pode estar usando capas. Eu não posso estar disfarçado. O nosso encontro com Jesus deve ser um encontro de almas, um encontro de coração, um encontro verdadeiro. Eu não posso ir até ele de capa, me mascarando, me escondendo, me dissimulando. Eu tenho que mostrar para ele o meu eu verdadeiro, o meu eu íntimo. E é assim que ele foi se encontrar com Jesus. Foi ter um encontro mostrando a sua intimidade, um encontro real, um encontro de almas. E aí ele, de um salto, ou seja, ele se levanta, ele tem que se elevar da condição que ele está para ter um encontro com Jesus, e ele vai até Jesus. Que lhe perguntou: o que quer que eu faça? Nessa parte aqui, muitos podem assim pensar: pô, Jesus parecia comediante. Jesus era engraçado. Para que ele vai perguntar para um deficiente visual o que quer que eu te faça? Ele já sabia. Por que ele pergunta essas coisas? Parece lógico. Mas aí vamos brincar um pouquinho. Vamos agora, nesse momento,
pensar que Jesus está na nossa frente. E ele pergunta: o que quer que eu te faça? E a sua resposta tem que ser uma só. O que você quer da sua vida nesse momento? Aonde você quer chegar? O que você deseja de verdade do fundo do coração? Talvez percebam que a resposta não é tão simples assim. Talvez não tenhamos essa resposta nesse momento. O que quer que eu te faça? Porque imagine que, apesar da deficiência visual, ele poderia ter um outro problema de saúde, poderia estar sentindo dores que as pessoas não vissem e pedir a Jesus para ser curado das dores. Ele poderia ter saudade de um familiar e pedir a Jesus para ver esse familiar, porque ele teria que fazer um pedido. Então a nossa resposta não é tão simples. Nós não podemos ficar no mundo sem saber o que nós queremos. E, a princípio, se o nosso desejo não trouxer benefício para a humanidade, talvez não seja nem interessante fazê-lo. Porque as nossas ferramentas nós já temos. Quando a gente pede mais e mais e mais para nós mesmos, a gente só está mostrando a figura egóica que às vezes está dentro de nós. Quando a gente deixa de agradecer por aquilo que já tem e só continua pedindo para nós, imagine que você acabou nesse instante de receber aquilo que você queria. E o que você vai fazer com isso? Que bem que isso vai trazer para a humanidade? Será que isso que você pediu, quando chegar no plano espiritual, que importância terá isso na sua vida? Esse é o meu desejo. E aí eu chego no plano espiritual com esse desejo realizado. Mas o que ele trouxe de benefício para as pessoas que me cercavam? Para a humanidade? O que isso melhorou na minha vida como pessoa, como ser humano? O que isso melhorou no meu espírito? Muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos, ou na grande maioria das vezes, por estarmos nas condições de Tiago e João, pedindo coisas que a gente não tem a mínima ideia do que sejam. E ele respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. E isso é interessante também, esse ver de novo, porque mostra que era uma pessoa que em algum momento da sua vida enxergou. Ele não nasceu com essa deficiência, senão ele falaria: mestre, que eu possa ver. Mas não, que eu possa ver de novo. E o que isso importa? Muito. Porque quando a gente já nasce com uma deficiência, desde pequeno, o nosso cérebro já começa a criar conexões diferenciadas que aguçam outros sentidos. Então a pessoa ouve melhor, a pessoa tem um tato diferenciado, um odor refinado. Mas aquele que nasce com a visão, para aqueles que são da área médica aqui, sabem que a visão é o sentido que mais ocupa partes no cérebro. E, de repente, a gente perde isso, a gente praticamente fica desamparado. E essa pessoa, Bartimeu, provavelmente tinha sua profissão e talvez deixasse de exercê-la pela falta do sentido da visão. Então, quando ele fala, mestre, que eu possa ver de novo, ele está querendo que seja restituído algo que ele já teve, algo de muita importância para ele. Só ressaltando que, mesmo sem a visão, ele reconheceu quem era Jesus. Por isso a gente fala que a gente já tem as ferramentas que necessita. E Jesus, é claro, o curou.
Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Jesus fala para ele: vá. Ou seja, você me pediu para ver. Eu lhe restituí a visão. Então vá. Não era o que você queria? Vá. E como sempre, Jesus passa para a pessoa: foi a sua fé que lhe salvou. Ou seja, a certeza absoluta, como nós falamos aqui, de que algo totalmente improvável iria acontecer. Ele não tinha dúvidas, ele tinha certeza. Isso é a fé. Então, pela fé que ele tinha, ele foi curado e Jesus, a partir daí, vá. A sua fé lhe salvou. Só que, o que ele faz? Imediatamente passou a ver e foi seguindo a Jesus estrada fora. Ele não recuperou a visão e foi contar para os amigos, foi fazer uma festa, foi fazer um churrasco, foi... Não. Ele, a partir daquele momento que ele encontra com Jesus e consegue vê-lo, ele resolve o quê? Seguir Jesus. Porque o que ele está dizendo para nós aqui? Quando a gente reconhece, ele já havia reconhecido, e tem a plena convicção, e agora ele pode segui-lo estrada fora, aquele que se encontra verdadeiramente com Jesus, que foi o caso dele, e é a nossa busca como espíritas no dia a dia. Essa é a nossa busca. Se nós o encontrarmos de verdade, nós não iremos ficar sozinhos mais na estrada, e nós iremos segui-lo. E ele passou a seguir Jesus estrada fora. Para seguir Jesus, ele estava em pé, caminhando, já não estava mais estagnado, e no caminho. Então, Jesus, pela fé, transformou uma pessoa que estava sentada, na posição inferiorizada, estagnada, imobilizada, fora do caminho, em uma pessoa que passou a segui-lo. Para finalizar, só faltam 255 slides, mais ou menos. Para finalizar, existe uma passagem bem interessante na Bíblia em que os apóstolos, ao perceberem que algumas pessoas seguiam os fariseus, chamam a atenção de Jesus. Olha, eles estão seguindo aos fariseus. E aí, Jesus, sorrindo para eles, com todo carinho, fala: não se preocupem, eles são cegos guiando cegos. E quando um cego guia outro, ambos caem no buraco. Ou no precipício, como preferirem. Ou seja, será que isso acontece nos dias de hoje? Porque Jesus cura a cegueira. E nós estávamos aqui falando da importância e da responsabilidade de alguém que traz uma mensagem, e eu agradeci a Lívia por essa oportunidade de estar aqui compartilhando esse estudo hoje com vocês. Hoje em dia nós temos a internet, que é alguém que entra nas nossas casas com as portas fechadas. É alguém que conversa com os nossos filhos dentro dos quartos deles. Essas pessoas se predispõem a ser guias e modelos para os nossos filhos. Ao passo que nós sabemos que nosso guia e modelo é Jesus.
muitos se predispõem a ser modelos na internet. Modelo de riqueza, modelo de beleza, modelo de elegância. São diversas as qualidades materiais que eles exaltam na internet e tentam fazer com que nossos filhos acreditem que a posse daquilo o faria diferente no mundo. Essas pessoas se predispõem a ser guias, estão se predispondo a guiar os nossos filhos. Mas será que eles são modelos? Uma coisa é ser guia. Será que todo guia nos conduz a um caminho certo? Será que todo guia sabe aonde devemos chegar? Porque Jesus não veio vencer o mundo, no mundo. É diferente. Vencer no mundo para nós é aquele que é o melhor em alguma coisa. O mais rico, o mais belo, como já falamos, esses são colocados como os vencedores no mundo. Mas Jesus se predispôs a vencer o mundo, vencer estas coisas que o mundo oferece, para ser o nosso modelo. Então, Jesus é efetivamente o nosso guia e modelo da humanidade. É a Ele que nós devemos buscar no dia a dia. É nele que nós devemos nos espelhar no dia a dia, para que possamos caminhar. E como falamos aqui, a nossa meta não é contra ninguém que está lá fora, não é uma disputa. Nós estamos aqui para a nossa reforma íntima. Nós somos a missão. E não é difícil. São pequeninas mudanças. E é isso que às vezes a gente fica reflexionando. Essas mudanças são muito pequenas que nós devemos fazer em nosso dia a dia para nos tornarmos espíritos melhores. Quando saímos de casa e encontramos um irmão à nossa frente, é não fingir que ele não existe, que ele não é um invisível da sociedade como Bartimeu vivia. Muitas vezes, um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, um abraço, transforma a vida daquela pessoa. E quantas vezes nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia, levando o perdão, a compreensão. Eu não perdoo o outro. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho esse dom. Eu não sou Deus para perdoar alguém. O perdão é para mim. E o perdão, como disse o Rossandro, é como uma cicatriz. Ela está ali. Eu sei o que ela é. Eu sei o que causou. Mas ela já não me causa dor. Já foi. Então, quando a gente perdoa, a gente fala desse verbo perdão, que lembra perder, é exatamente isso. É a gente tirar esse peso que está nas nossas costas. É isso o perdão. Perca esse peso, deixe-o para trás, solte-se dessa amarra. Essas mudanças tão simples que a gente faz no dia a dia, de mudança de consciência, é que nos faz caminhar, nos faz evoluir, nos faz nos aproximar do Mestre. E quando a gente se aproxima do Mestre, nós estamos voltando para casa. E o nosso Pai Celestial, que lá se encontra, está de braços abertos. Ele não nos julga. Já estamos perdoados. Diferente do que muitos pregam nas suas convicções religiosas, e aqui eu não estou criticando, mas eu acredito no Deus que Jesus trouxe para nós, que é o Deus Pai. E nós, como pai, quando o filho faz uma besteira, a gente não condena o nosso filho. A gente até ri muitas vezes pela ignorância que ele tem. Mas quando, às vezes, um irmão faz algo conosco que não nos agrada,
Nós queremos condená-lo. Nós o julgamos e não perdoamos. Mas nós somos espíritos evoluídos. São essas reflexões que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Eu poderia até me estender um pouco mais, mas eu assumi o compromisso de terminar às 8h20 e eu vejo que o ponteiro está mais rápido que as minhas palavras nesse momento, então eu vou ter que finalizar na certeza e na confiança de que voltarei a essa casa outras vezes para ter esse encontro de almas com vocês. Desde que cheguei aqui, eu fui muito bem recebido e essa energia que vocês me transmitiram hoje, certamente me farão ir para casa hoje muito melhor do que quando cheguei aqui. Deus abençoe a todos.